Olá pessoal, tudo bem? A gente agora vai fazer essa aulinha extra aqui de neuroanatomofisiologia, né? Então a gente vai falar um pouco do sistema límbico. A gente vai falar um pouquinho de como funcionam as emoções para o nosso cérebro, né? Então a gente vai entrar um pouco na parte funcional do nosso corpo, né? Então como que isso reage, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de atividades mentais superiores, né? Como esse sistema límbico é importante para que a gente realize atividades mentais diferente de outros animais, né? Onde que está a diferença, toda a estrutura neurológica que a gente vem estudando durante o semestre, né? Onde que ela se diferencia, onde que ela funciona além, né, do que os outros animais. E algumas funções comportamentais e motivacionais, né? Motivos e comportamentos, o que a gente tem aí para entender um pouco, que está relacionado com esse sistema límbico. Bora lá? Bom, para começar, falando de sistema límbico, né, a gente vai falar um pouquinho de emoções. Deixa eu clicar aqui. Isso. Emoções. O que são emoções? A gente, para pensar um pouco naquilo que a gente faz, né, tudo a gente põe um pouco de emoção. Estou aqui colocando um pouco de emoção nessa aula, né? Quem está assistindo com um pouco de emoção, seja ela de, de euforia ou seja ela de tristeza, não sei, mas sempre a gente coloca um pouco de emoção naquilo que a gente faz. Faz parte do nosso ser humano, né? Então, a gente trabalha com emoções como prazer, euforia, tristeza, depressão, medo, ansiedade, raiva, que elas contribuem para a riqueza da nossa vida pessoal, né? Sem as emoções, a gente não seria muito diferente dos outros animais, tá? E, inclusive, a gente pode colocar aqui animais que não tenham aí um cérebro tão rebuscado quanto o nosso, né? Animais com cérebro um pouco mais rebuscado já têm emoções, ou pelo menos utilizam ela ao seu favor, tá? As emoções cunham nossa experiência com um caráter especial. Essas emoções, assim como as alterações corporais que as acompanham, são veiculadas por sistemas neurais distintos no cérebro. Então, a gente tem vários sistemas que ativam esses gatilhos de emoção, né? Esses detalhes que vão formar aí as emoções do nosso corpo, as nossas expressões e tudo mais. E aqui a gente tem um segredo interessante, né, colocado num único slide para ficar bem gravado para vocês, que emoções e sentimentos são criações mamíferas, originadas no tal sistema límbico, né? A gente viu isso lá na aula de anatomia no laboratório prático, né? A gente viu o sistema límbico, mostrei para vocês, né? Só aquele circuito lá, mas falar de sistema límbico é muito mais do que falar de estruturas, né? Falamos aí de afeto, afeição, uma nova possibilidade de você criar mecanismos para se defender ou se proteger, né? Os mamíferos têm as emoções e sentimentos por conta dessa evolução, essa capacidade de controlar algo a mais do que as outras espécies, né? Abaixo do que a gente encontra aí do sistema límbico, né, dessa parte do cérebro que a gente tem de sistema límbico, a gente tem o que chamamos de cérebro reptiliano, né, um cérebro mais rudimentar, mais simples, onde está ali mais focado no instinto de sobrevivência, tá? O sistema límbico, ele recobre esse cérebro reptiliano e ele dá ali muitas possibilidades novas aos animais que têm esse sistema límbico. Falando um pouco mais de emoção, o que é ter uma emoção? Ter emoção é a execução de um programa complexo, né? Emoções não são simples de se entender, nem de se analisar, né? Para isso que a gente tem psicólogos, né, que tentam analisar as emoções alheias com base nas informações científicas que eles têm, tá? Uh, então, é um programa complexo de ações que gera movimento, ações viscerais e outros, e está engajado quando você se confronta com algo intenso e repentino, né? Pode ser algo intenso para mais ou para menos, né? Então, você pode ter aí elevações, emoções muito
elevadas ou emoções depressivas, né? Então depende muito daquilo que você confronta, o nível dessa emoção depende de cada pessoa, quantas vezes você já foi exposto a essa emoção, qual é a sua rotina com essa emoção, e é algo automático e inconsciente, né? Não é algo que você pode controlar facilmente, né? Você pode sentir a emoção, você pode raciocinar sobre ela, mas é algo que vem de dentro e é algo automático e inconsciente. Aquela resposta, por mais controlada que você consiga fazer sobre a emoção, o controle que você tenha sobre aquela emoção, é algo que está dentro de você e você está controlando, né? Então precisa de um certo controle, é algo automático que acontece dentro de você. Como as emoções afetam a maneira que respondemos ao mundo? Por exemplo, frente a uma ameaça, incluem respostas como mudança de expressão facial, taquicardia, sudorese, piloereção, que é a ereção do pelo, né? Tudo isso de acordo com o perigo que você enfrenta, né? O medo frente a uma ameaça vai te dar aí uma maneira de afetar aí o mundo, uma resposta de acordo com a emoção. Bom, ainda nessa pergunta, emoção é um complexo conjunto de alterações no corpo que tem como propósito geral de tornar a vida mais fácil por se cuidar de um perigo ou mesmo de uma oportunidade, né? Você pode usar a emoção para conseguir algo a mais, né? Visto que aquela oportunidade surgiu, a emoção surge para te dar um suporte para obter aquela vantagem. Então, sentir a emoção é um processo subsequente de perceber o que está acontecendo no seu organismo, quando você está tendo a emoção. Então, é tomar consciência da emoção e conectá-la com o que você percebe e se dar conta do que está acontecendo. Tá? É essa racionalização sobre a emoção que diferencia o ser humano de outros animais, mesmo aqueles mais próximos, como os mamíferos primatas, os macacos, né? Então, a gente consegue racionalizar sobre o que está acontecendo no nosso corpo, que é o que a gente faz aqui na aula de neuro, né? A gente racionaliza sobre o que acontece dentro desse sistema neural que nós temos, né? Nós conseguimos pensar sobre a nossa existência, né? Temos essa consciência da emoção, tá? Então, sentir a emoção engloba a participação de estruturas neurais, além das utilizadas no processamento da emoção, tais como tronco encefálico e córtex insular. Tá? A gente sabe que existe o sistema límbico, vou mostrar para vocês de novo as estruturas, né, quais são as divisões ali. Mas a gente sabe que todo o sistema nervoso participa desse processamento, né? Não é só algo que está ali no sistema límbico. Tá? É algo que se expande para todas as regiões do nosso sistema nervoso, né? Então, tudo isso faz parte desse processamento, tá? De certa forma, o sentimento da emoção fica na memória, né? Então, aquilo que a gente sente fica memorizado ali, fica, e a gente vai falar um pouquinho mais de memória hoje, né? Que é um pouco dessas atividades superiores mentais que nós temos, tá? Essa memória, ela grava como funcionam esses sentimentos e permite o uso de certos sentimentos e emoções em planejamentos futuros. A gente consegue utilizar emoções planejando como seria ali uma melhor estabilidade da nossa vida no futuro. Tá? Isso faz uma enorme diferença na vida, pois permite construir uma visão do mundo e essa visão está sendo levada em consideração quando a gente planeja o futuro. Tá? Então, tudo isso é sentir a emoção. Tá? Mas a gente falou muito de emoção, né, de onde ela vem, como a gente pode racionalizar sobre ela, mas ela se origina, ou começa, ou tem seu andamento, né, porque o cérebro ele é todo interligado, né, ele funciona todo, a todo momento, ele não funciona, eu vou iniciar uma parte aqui, não, enquanto você está iniciando uma parte, já vai tendo outras respostas, então o cérebro ele é muito dinâmico, tá? E esse sistema límbico é algo que a gente tem na parte central do nosso cérebro, né? Próximo ao corpo caloso, né? A gente tem estruturas que são chamadas de sistema límbico, né? Desde o bulbo olfatório aqui, né? Toda essa parte
em volta do corpo caloso ali, próximo ao corpo caloso. Acredita-se, então, que o sistema límbico desempenha um papel importante nas emoções, sobretudo naquelas relacionadas com a excitação sexual, a agressão e a dor. Tá? Um circuito límbico envolve as áreas dentro do hipocampo. E quando o hipocampo é lesionado, as pessoas em geral desenvolvem uma amnésia anterógrada, né? Então, vamos falar sobre amnésia também mais na frente, né? Sobre as formas de amnésia que existem, né? Mas a anterógrada é uma forma de amnésia na qual são incapazes de formar novas memórias, mas retém a memória e de habilidades aprendidas anteriormente. Tá, então a gente falando aqui exclusivamente do hipocampo, que é uma parte do sistema límbico, certo? Por que a gente fala sempre em lesões? Tá? Porque a gente consegue observar o funcionamento dessas partes do nosso cérebro, principalmente em pacientes ou em animais que estão com essas partes lesionadas. Aí a gente consegue ver a importância que essas partes têm no equilíbrio geral do funcionamento do cérebro. Tá? Não tem como você tirar uma parte, colocar de novo, né? Tá funcionando, tira, vê como é que tá, coloca de novo. Não. As nossas observações com relação ao funcionamento do cérebro geralmente se dá através de pacientes que tiveram algum tipo de lesão ou algum tipo de problema nessas partes, né? Isso pode se dar por uma lesão física, quando a gente pensa num acidente que perdeu parte encefálica ou algo do tipo, ou algum movimento interno, onde a pessoa teve algum tipo de problema de circulação sanguínea que deteriorou aquela área ou que teve algum câncer específico naquela área, nós podemos ver como que funcionaria o corpo se não tivesse essa área funcionando 100%. E a gente consegue fazer um paralelo sobre o que acontece em cada parte do cérebro, né? Então, por isso que a gente sempre leva para o lado do paciente lesionado, né? Então, as pessoas, então, quando tem um hipocampo, que é uma das áreas desse circuito límbico, tá? Deteriorada, uma parte não consegue mais ter a memória, né? E tem essa amnésia anterógrada, não forma novas memórias, mas retém aquelas aprendidas anteriormente. Bom, aqui a gente fala dos componentes estruturais do sistema límbico, né? Um pouco de neuroanatomia funcional, tá? A gente tem a amígdala, tá? Então a gente tem uma estrutura que se chama amígdala aqui, ó. Bem aqui, ela é como se fosse um botão, tá? E ela é basicamente um botão de start para algumas emoções, né? Então a gente tem a amígdala aí, o hipocampo, o córtex pré-frontal, o giro cingulado e o giro subcaloso de encéfalo. Lógico, isso aqui são estruturas falando de forma geral, né? A gente tem dois giros, né? O giro cingulado e subcaloso, né? Hipocampo, córtex pré-frontal e amígdala são aí as mais importantes nesse sistema límbico, tá? As funções: controle das emoções, a gente está falando sobre elas, né? Então, logicamente, a gente tem um controle de emoções nessa região. Regulação do sistema nervoso autônomo, né, de várias homeostases do nosso corpo, tá? E organização da memória e aprendizagem. Então é muito importante os componentes estruturais desse sistema límbico aqui, né? A gente consegue memorizar as coisas, né? E ter aí toda uma resposta para o que sentimos na vida, né? Que a gente tem uma outra figura que mostra, né, um corte aqui, ó, sagital, mostrando como é o sistema límbico, né? A gente tem aqui a amígdala, né, o giro para-hipocâmpico, o hipocampo, né? Então o giro não é o hipocampo, tá? Que é o giro em volta do hipocampo, tá? A gente tem ali dentro, né, o corpo mamilar, nós temos o istmo, o fórnix, que é aquela presilhinha que fica dentro do cérebro, né? Então, a gente tem toda essa estrutura aqui, né? Hipocampo, fórnix, corpo mamilar, tá? O corpo caloso, que é o que une os dois hemisférios, lembra? O córtex cingulado, o núcleo dorso medial do tálamo,
o núcleo anterior do tálamo, o núcleo basal de Maynard, a área septal, o núcleo accumbens, o córtex órbito-frontal e, mais uma vez, a amígdala, né? Então, a gente tem aqui todo o sistema límbico, as áreas límbicas do nosso cérebro, certo? Só aqui. E aqui para a gente ter uma breve comparação com outros animais mamíferos, né? Os mamíferos aí a gente tem, por exemplo, aqui o rato e a parte de azul, né? A gente chama de alocórtex e justalocórtex, que são as áreas destinadas aí ao sistema límbico de cada animal, né? E a área branca, o neocórtex, né? Que é a área além do sistema límbico. Pode ver que no ser humano, né? O neocórtex ele é bem mais é, espaçoso, né? Tem uma área muito maior do que a dos outros animais. Você pode ver aqui, ó, comparado, por exemplo, com o macaco, que é o primata que a gente mais tem aí de evolução mais próxima, né? A gente vê aí quando vai no zoológico simples que as emoções e as funções de comunidade, coletividade dos macacos parecem muito com as dos seres humanos, né? Então a gente vê aí que o neocórtex deles, né, são um pouco maiores, né? O gato e o rato já tem um neocórtex bem menor, tá? Então, o nosso alocórtex e justalocórtex, que é o sistema límbico, nessa parte azul, a gente tem aí, né, alguns nomes desses córtex, né? Córtex piriforme, córtex entorrenal e perirenal, o giro parahipocampal, o córtex resto-esplênico, o giro do cíngulo e o giro subcaloso, né? Então, a gente tem aí essas áreas, né, a mais. Só efeito de comparação. Bom, então vamos lá. Comparando com outros animais, já que a gente está falando sobre isso, né, a gente tem aí os répteis, né? A gente fala do cérebro reptiliano. Deixa eu voltar aqui uma imagem. O cérebro reptiliano seria aqui por dentro, né? Abaixo desse azul. Eles não teriam a parte azul, né? Então, eles recebem estímulos ambientais, o hipotálamo mais o tronco encefálico desses animais provocam estímulos sensoriais específicos para um comportamento de sobrevivência, tá? Nos mamíferos primitivos, as emoções aumentam a eficiência dos mecanismos de sobrevivência, tá? Por exemplo, você cria emoções, laços afetivos com a criança, né? Ou com o seu filhote, né? Que é, no caso, a gente poderia falar, para os mamíferos primitivos, e esses laços vão criando pequenas comunidades ou mecanismos onde esses animais se ajuntam, se agrupam como um comportamento de sobrevivência, mas eles já recebem estímulos ambientais que são processados ali no sistema límbico, que geram medo ou prazer, que aí melhoram o seu comportamento de sobrevivência, certo? Nos primatas, né, no humano, a gente já tem a racionalização. E aí a gente consegue criar questões como cultura e emoções, misturar tudo isso, né? Nós temos os estímulos ambientais, o neocórtex, que é aquela parte maior, mais desenvolvida, promove livre-arbítrio, planejamento e decisão, e o sistema límbico também, relacionado ao medo e prazer, também gera um comportamento de sobrevivência, né? Bem mais aguçado, né? O instinto de sobrevivência bem mais aguçado do que nos outros animais inferiores. E para a gente entender isso, já tem pessoas que sempre buscaram, né, entender um pouco de como funciona esse sistema límbico, né? E aí, Papez, né, em 1930, já acreditava que aqui acontecia a maior parte da experiência emocional. Essa teoria ainda é aceita na neurociência atual desde os anos 30, tá? Que fala do circuito de Papez, tá? E aí você tem uma visão neuroanatômica do circuito de Papez e uma visão neurofuncional desse circuito, tá? Que é um circuito básico de emoções. Bora entender aqui como funciona, né? A gente tem aqui todas aquelas estruturas que nós vimos, né? O giro do símbolo, o corpo caloso, o córtex orbital, o córtex pré-frontal medial, o lobo temporal, o giro parahipocampal e uma margem cortada do mesencéfalo. Tá. O circuito básico de emoções, né, sugerido por Papez,
foi o primeiro modelo sobre o circuito neural das emoções. E ele separa ali em regiões corticais e regiões subcorticais, tá? A gente tem o neocórtex, que está em volta ali, né, que faz toda a riqueza emocional para o ser humano, tá? Trocando informações com o giro do símbolo, que faz a experiência emocional. Temos o hipocampo, que troca informações com o hipotálamo, tá? O hipotálamo faz aferências sensoriais, né, e a expressão visceral da emoção está aqui no hipotálamo, que gera informações para o tálamo anterior e gera informações também para o giro do símbolo e cria esse circuito básico aqui de emoções, trocando ali com o neocórtex, aumentando ali a riqueza emocional, tá bom? Então nós temos aqui onde começa, onde termina, geralmente na aferência dos sentidos, né? Aqui no hipotálamo, você sentiu alguma coisa, você viu, começou o circuito. Mas depois que ele começa, né, as experiências são trocadas totalmente, simultaneamente, com tudo que está acontecendo ali dentro do cérebro. Tá? Então, esse é o circuito de Papez, o circuito básico das emoções. Tá? Os componentes corticais, né, do circuito são o giro do cíngulo, o giro parahipocampal, o hipocampo e a área pré-frontal, desculpe, língua língua, né? Então nós temos aí todos esses componentes corticais, né, aqui em azul. E os componentes subcorticais, né, a amígdala, um dos núcleos basais, a área septal, os núcleos, né, da base, os núcleos mamilares do hipotálamo, os núcleos anteriores do tálamo e os núcleos abenulares, né? Então nós temos todos esses componentes subcorticais aí do circuito de Papez, certo? Então nós temos os componentes, né, voltando aqui um pouquinho, tá? Regiões corticais e subcorticais, né? Componentes corticais, que são os giros, né, giros do símbolo, giro parahipocampal, o próprio hipocampo e a área pré-frontal, então a parte mais perto do córtex, né, então subcorticais abaixo do córtex, amígdala, a área septal, núcleos mamilares do hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo e núcleos abenulares. Aqui é um modelo simplificado das funcionalidades do circuito de Papez. Tá? Então a gente começa aqui. Bora ver aqui pelo hipotálamo, né? Então, o hipotálamo ele pode receber a alcunha de centro integrado e executor, promovendo a secreção de hormônios que vão controlar diretamente a hipófise ou atuar em receptores diversos de vários órgãos, né? As ações hipotalâmicas caracterizam a expressão emocional. Então, nós temos aqui o hipotálamo. Do hipotálamo, recebemos ali nos núcleos anteriores do tálamo, tá, que vão reenviar informações processadas no hipotálamo para o lobo límbico e hipocampo, realimentando o circuito de Papez. O córtex cingulado, que é o integrante do lobo límbico, parece definir a experiência emocional. As trocas do córtex cingulado com o neocórtex, né, exemplos, córtex occipital, temporal e frontal, que são todas aquelas partes do córtex exteriores ali do cérebro, que parecem definir o colorido da experiência emocional, então eles vão dar aquela vivacidade na experiência que nós sentimos, tá? Ali trocando com o córtex cingulado. E depois nós temos o hipocampo aqui, né, que é peça também importante para a formação e processamento da memória e da experiência emocional, tá? Entre ele e o hipotálamo, a gente tem o fórnix, que promove ali uma integração física entre essas duas estruturas, hipocampo e hipotálamo, tá? Então aqui a gente tem uma funcionalidade do circuito de Papez mais simplificado, tá? Só que existem dificuldades com o conceito de sistema neural único para as emoções, né? Quando a gente fala que não, é só isso e funciona só assim, não tem como, porque essas estruturas anatômicas estão interconectadas, elas funcionam com sutilezas diferentes para cada pessoa, tá? Elas vão circular todo o tronco encefálico, então a gente tem trocas ali com outras estruturas também, tá? Isso vai formando um sistema límbico com giro cingulado, hipocampo, amígdala, núcleos talâmicos, hipotálamo, neocórtex e outros. Então, o sistema límbico é formado em volta de todo esse complexo cerebral que nós temos.
E aí surge a pergunta: é o único sistema ou um conjunto de circuitos relacionados à experiência e à expressão emocional? Será que é só o sistema límbico? Né? Será que a gente tem outras nuances? Né? Então, resta a gente estudar uma ou duas emoções que possuem circuitos neurais bem especificados através de evidências científicas. Né? Então, a gente estuda aí algumas emoções a partir de agora para entender um pouco como funciona todo esse conjunto de instrumentos que nós temos, que é o sistema límbico. Tá? Bom, por exemplo, funcionaria o medo e a ansiedade, né, que são aí expressões muito comuns no nosso dia a dia, né, nos nossos tempos atuais, e são bem excitadas. As pessoas estão bastante com medo, com ansiedade de alguma coisa que está por vir. Né? São funções bem complexas. Né? Quando a gente fala em medo, a gente tem uma função mais básica, a ansiedade já é um refinamento do medo, você saber que vai esperar algo que te traz medo. Tá? E aí a gente tem o que a gente chama de comportamento emocional. Bom, dividimos um pouco agora aqui, a gente vai falar um pouquinho de emoções, né, e como elas funcionam dentro desse sistema límbico, tá? E esse comportamento emocional, como que ele atinge as pessoas. Bom, o comportamento emocional é o conjunto de reações frente a uma sensação. A gente tem aí emoções que são primárias, que são aquelas relacionadas com necessidades imediatas, como alimentação, fome, saciedade, obtenção de água, que é a sede, sexo, que é a libido, fugir do predador ou outra ameaça, que é a emoção do medo, defender os filhotes, ira, agressão e outros. Né? São comportamentos motivados. Emoções secundárias são estados mais discriminativos e complexos, como ansiedade, satisfação, prazer, amor, familiaridade e uma miríade de sentimentos mais subjetivos. Tá? Então, nós temos aí emoções que são primárias e outras secundárias. Né? Lógico que, para o ser humano, as secundárias são bem mais visíveis. Né? Elas acontecem e a gente consegue escolher, às vezes, onde começam e onde terminam, ou pelo menos a gente consegue modular emoções primárias para conseguir emoções secundárias. Tá? Envolve aí, então a cognição, que é uma percepção consciente das sensações, envolve afeto, percepção de si e dos outros e motivação, ou seja, o desejo de agir. Tá? Envolve também alterações somáticas e viscerais como expressão. A gente pode ver aqui nas imagens, né? Para cada tipo de emoção, a gente pode fazer um tipo de expressão do rosto, né? Pessoas, nós somos bem expressivos, né? Às vezes a gente não consegue esconder aquilo que está sentindo pelas expressões que nós produzimos com o rosto. Dentro desses movimentos de gatilho, a gente tem uma estrutura fundamental que é a amígdala. Ela discrimina estímulos associados ao medo e alerta o organismo. Né? Ele dispara medo e ansiedade. Né? A amígdala faz esse disparo de medo e ansiedade. Né? E aí a gente tem pacientes, né, com lesão bilateral da amígdala. Aqui a gente tem a imagem, né, do local da amígdala, um corte cerebral. Aqui a gente tem, né, as duas bolinhas vermelhas, tá? E aqui, né, a gente tem aqui dentro do cérebro onde ficam as amígdalas cerebrais, tá? Quando o paciente tem uma lesão bilateral, ou seja, ele perdeu ou teve algum problema nas amígdalas dos dois lados, ocorrem mudanças emocionais. O indivíduo ignora as expressões de medo e de ira nas outras pessoas, ele diminui a agressividade, não sente medo ou ansiedade, mas preserva o reconhecimento de sentimentos como alegria e prazer. Então, a gente sabe que a amígdala é um botão disparador de medo e ansiedade. Tem estudos em pacientes que foram submetidos à remoção da amígdala indicam incapacidade de compreender medo e ira quando elas se manifestam aí na vida real. Né? Então, o indivíduo não consegue mais compreender esses sentimentos de medo e ira. Aqui a gente tem um experimento de medo e ira,
né, e a gente entende bem como funciona. Por exemplo, as reações emocionais de medo e ira podem ser condicionado, aprendido, porque a amígdala responde pela aprendizagem afetiva, tá? Que a gente tem um rato e uma caixa que dá choque quando dispara o som. E aí, quando você tem o som mais o choque, o rato exibe reação de medo e ansiedade. Ele faz um sobressalto quando vem o som e o choque. Então, é condicionado ao som mais o choque. Então, o rato exibe reação de medo e ansiedade. Tá? Quando ocorre o som sem o choque, o rato vai exibir reação de medo e ansiedade, né? Ele trava, né? Ele simplesmente congela, freezing, congela. Então ele não tem aí reação, porque ele não sentiu ainda o choque, mas ele já tem o medo e a ansiedade do choque, ele já espera pelo que veio pior. Né? Então o sistema límbico tem a função psíquica de avaliação da situação, dos fatos e eventos da vida e realizar a integração do sistema nervoso, endócrino e imunológico. Então, a avaliação afetiva das coisas depende das experiências vividas, as circunstâncias atuais e as normas culturais. Então, depende daquilo que a pessoa passou, né? A pessoa passa, por exemplo, por situações de estar por muito tempo próximo do seu agressor, né? Então, ao sentir o agressor entrando na casa, a pessoa já fica com a ansiedade, né? Então, tudo isso envolve esses sentimentos, né? E aí estão diretamente ligados com a amígdala, né? Que a gente mostra o mecanismo neural da aprendizagem afetiva, o circuito para o medo condicionado, tá? Que a gente tem o estímulo condicionado, que tem o som, tá? Passa pelo córtex auditivo e vai para a amígdala. Tá? Lá na amígdala ela é como se fosse um botão que dispara as emoções, né? Então a gente tem aí um núcleo central que vai para o hipotálamo, que gera o comportamento de medo condicionado, respostas autonômicas, as substâncias periaquedutal, reações comportamentais e no córtex cerebral, experiência emocional. Então, a amígdala regula a expressão do medo e a agressão diante dos estímulos ambientais. Funciona aí como um botão de disparo para as emoções. Então, a gente tem esse botãozinho aí, né, chamado amígdala, que dispara esses mecanismos que geram na gente medo e ansiedade. Dentro dos animais, né, dos animais mamíferos, né, a gente tem isso como um estabelecimento de hierarquia e manutenção dessa hierarquia. Né? A gente tem aí sempre os indivíduos submissos e os dominantes. Tá? Quando ocorre uma lesão bilateral na amígdala do dominante, tá? O sentido é de diminuir a agressividade e rebaixamento na hierarquia social. Tá? O indivíduo que sofre, né, dentro de um grupo de primatas, por exemplo, uma lesão da amígdala dominante, ele vai ser rebaixado na hierarquia social. Tá? A gente tem também que reduções no nível de 5-HT, né, serotonina, 5-hidroxitriptofano, né, serotonina também causa um aumento de agressividade. Né? Então, não é só a amígdala, né? Tem tudo isso misturado junto que vai gerar o estabelecimento de agressividade ou não. Tá? Então, questões hormonais também geram as diferentes agressividades. Tá? Então, lesão na amígdala, às vezes, né, gera uma diminuição da agressividade do ser ali, do primata. O sistema límbico também tem o hipocampo, que está associado à memória, né, relaciona-se aos estados emocionais e participa da regulação de atividades endócrinas. Que na imagem a gente consegue ver a amígdala e logo depois o hipocampo, né, está associado à memória. Parece que tudo passa por ali e gera, né, isso que a gente chama de memória, né, essa gravação de conhecimento que nós temos no nosso sistema cerebral, tá? Relacionado ao hipocampo. Tá? E existe a síndrome de Kluver-Buss, né? Mais uma vez, lesões, né, onde a gente pode estudar, tá?
No caso aqui, sintomatologia decorrente da lobotomia temporal em macacos rhesus, né? O que causa essa lobotomia temporal? Cegueira psíquica, tendências orais, alteração do comportamento sexual e mudanças emocionais, tá? Os macacos apresentavam um comportamento estúpido, pois não tinham medo, ficam perto de se deixar acariciar por humanos, não tinham medo de macacos mais agressivos ou serpentes e não apresentavam vocalizações e expressões faciais associadas ao medo. Então, o medo ele está totalmente ali dentro dessa parte do sistema límbico, né, que tem ali a amígdala e o hipocampo, tá? E o macaco rhesus, né? Lesão do lobo temporal, incluindo remoção da amígdala, giro para hipocampal e hipocampo, provocando agnosia visual, incapacidade de reconhecer objetos familiares, hiperoralidade, né, a fala excessiva e perversão do apetite, leva à boca qualquer objeto indiscriminadamente ingeri-lo, comportamento sexual alterado, masturbação e hiperatividade sexual nesses macacos e mudanças emocionais. Não tinham medo de mais nada, mesmo aos predadores naturais, e inexpressividade emocional, tanto facial quanto vocal. Então, boa parte do que a gente considera emoção, medo e ansiedade foi perdido com lesão no lobo temporal, certo? E aí a gente entende quanto é importante cada peça nesse sistema límbico, né? E a importância da amígdala e do hipocampo na geração desses impulsos que são básicos para a sobrevivência de qualquer espécie. E a última função superior que a gente pode falar aqui, né, para a gente terminar a nossa aula, é sobre a memória. Falar um pouquinho de como ela acontece, de como ela funciona, né, e como essa memória é armazenada no nosso cérebro, tá? Primeiro entendendo o que é a memória. A memória é o meio pelo qual uma pessoa recorre às suas experiências passadas a fim de usar essas informações do presente. Tudo no cérebro funciona através da memória. Nós caminhamos, falamos, nos comunicamos porque nos lembramos de fazê-lo. O cérebro secreta neurotransmissor ou hormônio quando estamos tristes ou alegres, ou quando sentimos medo ou prazer porque se recorda em fazê-lo. Tá? Então, tudo que acontece no cérebro, né, fica gravado ali, né, a gente chama de consciente, inconsciente, né, mas fica gravado ali e ele lembra de utilizar aquilo que é importante sempre que necessita. Né? Nós estamos fazendo sempre um exercício da nossa memória. Bom, memórias excepcionais, né? A gente tem aí alguns tipos de memórias excepcionais. A primeira que a gente vai falar é das deficiências, tá? Memória deficiente é uma amnésia ou perda grave de memória, né? Que a gente tem alguns tipos de memória deficiente. A amnésia anterógrada, dificuldade que uma pessoa apresenta para lembrar-se de eventos ocorridos a partir de um fato que aconteceu num dado momento, porém tendo lembrança completa de eventos que ocorreram antes desse evento, né? Então, a pessoa ela consegue ter a memória antiga, mas não consegue formar novas memórias, né? Amnésia anterógrada. Temos a amnésia retrógrada. Nesse caso, as pessoas perdem sua memória intencional para eventos anteriores a seja qual for o trauma que induz a perda da memória, né? Então, surgiu um trauma, né? Por exemplo, a pessoa sofreu um abuso, né? E aí o cérebro como que se apaga ou esconde aquilo da pessoa, né? Então, intencionalmente, o cérebro desliga aquela parte da memória para que ela não se lembre daquele trauma constantemente. Então, a gente tem a amnésia retrógrada. E a amnésia infantil, que é a mais comum de todas, né? Incapacidade que quase todas as pessoas apresentam de evocar eventos ocorridos quando eram muito jovens, né? Pessoas que muitas vezes a gente mal lembra direito como foi a infância, né? Ou de detalhes muito ricos da infância. Então, essa memória amnésia infantil é uma das mais comuns, né? Muitas pessoas não conseguem lembrar, inclusive, nada do que aconteceu na infância, né? A partir de certo momento da vida, parece que foi apagado uma parte da vida da pessoa, ela não se lembra, né? Pode estar misturada com o trauma, né? Com a amnésia retrógrada, ou não, né? Simplesmente a pessoa colocou
informações mais importantes por cima, né, daquelas informações da infância. E temos a memória notável, né? E é uma memória excepcional notável, a capacidade de memória extraordinariamente aguçada, em geral, baseada no uso de uma técnica especial para a intensificação da memória. Bom, existem alguns modelos de memória, né? O primeiro foi proposto em 1965 por Nancy Wall e Donald Norman, que propuseram um modelo distinguindo duas memórias, estruturas de memórias. A primeira, memória primária, onde são mantidas as informações temporárias comumente em uso, é o que eu estou utilizando agora, tem essa memória primária, e uma memória secundária, onde são mantidas permanentemente as informações ou no mínimo por um longo período de tempo, é uma memória que busca ali coisas que a gente já viu, ouviu ou viveu há muito tempo. Então a gente tem essa memória primária, que é a mais rápida, que está acontecendo ali durante o nosso dia a dia, e a secundária é aquela que a gente busca às vezes para resolver um problema ou situação com situações que a gente já viveu há muito tempo atrás. O modelo tradicional, hoje é diferente um pouquinho, são três memórias ou três tipos de armazenamento, né? Atualmente, os psicólogos cognitivos descrevem usualmente os três armazenamentos como memória sensorial, MS, memória de curto prazo, MCP, e memória de longo prazo, MLP. A memória sensorial, ela vai estocar quantidades limitadas de informação por períodos de tempo muito breves, início das muitas informações que depois ingressam na memória de curto prazo e na memória de longo prazo. Então, começa aqui, né, a nossa memória sensorial, que é aquela que está acontecendo enquanto está ocorrendo, eu estou memorizando aquilo de maneira rápida, e depois ela vai ingressar na curto prazo ou a longo prazo. As que ingressam na memória de curto prazo armazenam informações por períodos de tempo um pouco mais longos, mas também de capacidade relativamente limitada. E a memória de longo prazo é aquela que estoca informações durante períodos de tempo muito longos, né? Talvez até indefinidamente. A gente consegue, às vezes, lembrar de coisas que já tinha achado que tinha esquecido, né? Mas estava ali no longo prazo, né? Então a gente tem essas três memórias, esses três modelos de memória. Tá? Bom, e como funcionam as estruturas da memória, né? Fisiologicamente, né? O armazenamento de informações é um processo que chamamos de memória. Isso também é função das sinapses. Cada vez que certo tipo de sinal sensorial passa por sequências de sinapses, essas sinapses se tornam mais capazes de transmitir o mesmo tipo de sinal na próxima vez. Um processo chamado de facilitação. Então, você tem ali estruturas sinápticas dentro do seu cérebro, tá? E aí você ativa essas estruturas, e quanto mais você ativa, mais ela fixa, mais ela é facilitada. Então, a memória, quanto mais você utiliza aquela informação, mais fácil ela vem para você. Tá? Então, essa facilitação ocorre por conta das sinapses, né? Acontece várias vezes, ela vai se fixando ali daquela maneira. Fica bem mais fácil de lembrar depois. Tá? Depois que os sinais sensoriais passam pelas sinapses, um grande número de vezes, as sinapses tornam-se tão facilitadas que os sinais gerados dentro do próprio cérebro também podem causar a transmissão de impulsos através das mesmas sequências de sinapses, mesmo quando a entrada sensorial não é excitada. Né? Então você tem aqui aquele estímulo, né? Visualizando, por exemplo, um videoclipe musical. Você assistiu a primeira vez, né? E aí você lembra daquele videoclipe musical, achou muito interessante, gosta do ator, do cantor, né? Do clipe, os efeitos visuais daquele videoclipe. Tá, mas você viu uma vez, você não lembra de tudo. Você assiste uma segunda vez, você consegue se memorizar melhor. Se você assistir aquele videoclipe por 10, 15, 20, 30 vezes, seu cérebro vai se lembrar daquele videoclipe sem você precisar assistir. Então, mesmo quando a entrada sensorial não está excitada, o cérebro consegue lembrar daquele videoclipe, daquela música, daquela aula, daquele estudo que você fez, ou daquela conexão que você fez
para conseguir lembrar de algo, né? Então, por isso as sinapses precisam ser excitadas e reexcitadas para que você consiga essa facilitação dentro de estudos ou dentro de algo que você quer lembrar, tá? Isso dá à pessoa uma percepção de experimentar sensações originais, embora as percepções sejam apenas lembranças das sensações, né? Você fecha o olho e consegue lembrar daquela música, né? O cérebro tem aquilo e você acha que aquilo, nossa, sensação original, mas é apenas lembrança de uma sensação que você já viveu. Os mecanismos precisos pelos quais a facilitação de sinapses a longo prazo ocorre no processo de memória ainda são incertos. Não se consegue entender muito dessas estruturas de memória, como elas funcionam totalmente. Uma vez que as memórias são armazenadas no sistema nervoso, elas se tornam parte do mecanismo de processamento cerebral para o pensamento futuro. Ou seja, os processos de pensamento do cérebro comparam novas experiências sensoriais com memórias armazenadas. As memórias, então, ajudam a selecionar novas informações sensoriais importantes e a canalizá-las para áreas de armazenamento de memória apropriadas para uso futuro ou para áreas motoras para causar respostas corporais imediatas. Então, seu cérebro é uma grande máquina de comparação. Ele pega o que ele já tem, né, as memórias, o que ele já tem armazenado, e compara com novas informações que ele está recebendo. E vai selecionando, não, isso daqui é algo novo, isso daqui, essa parte eu já entendi, então não preciso armazenar isso. E aí ele vai compondo, né, esses canais de memória para realizar depois respostas corporais imediatas em cima daquilo que você memorizou. Bom, os processos de memória, para a gente finalizar, então, são três partes. A codificação, que refere-se ao modo como uma pessoa transforma a entrada de uma informação física e sensorial em uma espécie de representação que pode ser colocada na memória. O segundo passo, que é o armazenamento em si, que refere-se à maneira como a pessoa mantém a informação codificada na memória. E, por último, a recuperação, refere-se ao modo como a pessoa obtém acesso à informação que está armazenada na memória. Então, você codifica algo que você leu, que você viu ou que você sentiu, para o cérebro entender e depois armazenar. O armazenamento é aonde ou como você mantém ou retém essa informação, né, codificado na memória. E, por último, a recuperação, a forma que você vai abrir esse arquivo e obter essas memórias que estão ali guardadas, né, por mais ou menos tempo. Bom, então esses processos interagem reciprocamente, são interdependentes, né? Nosso cérebro, mais uma vez, ele está completamente interconectado. A gente fala aqui de coisas segmentadas, de espaços segmentados, de funções segmentadas, mas tudo ocorre junto, ocorre de forma única ali, misturado, né? Então a gente tem várias informações ocorrendo e dando respostas constantemente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre sistema límbico, algumas funções superiores, né? Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, comentários na aula presencial também, pode colocar, mandar mensagens, que a gente vai sanando as dúvidas aos poucos, né? Tenham todos bons estudos, muito obrigado e até a próxima.